eu ver se começou. A paz do Senhor, boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui juntos. Eu, Renato e o Fred, coordenador. Hoje com a aula de homilética, né, Fred? Fala um oi aí, vamos começar o nosso bate-papo. Paz do Senhor, meus irmãos, seguindo aí nosso curso, né? Falamos na última aula sobre hermenêutica, agora trataremos referente à homilética. E já começo dizendo que homilética sem hermenêutica, biblicamente falando, é uma homilética que não faz sentido, que não tem base, não tem como ser feita, a verdade é essa. Porque a hermenêutica é justamente o ponto que a gente usa para montarmos a interpretação. E nós temos que ter uma ferramenta para expor essa interpretação. E essa ferramenta de exposição da interpretação é a homilética. É justamente isso. Porque a própria palavra, ela traz, a própria palavra exposição, né? Ela traz essa ideia de você ter que fazer uma exposição, expor aquilo que está sendo apresentado. E quando você, falando da palavra de Deus, quando você vai expor, você precisa alcançar seu objetivo, expor de maneira clara, eficiente, objetiva, sem invenções, né? E usando essas duas ferramentas, né? E falando historicamente da homilética, muitos remetem a homilética à era do iluminismo, ali no início do iluminismo, que é justamente o período que nós chamamos de igreja contemporânea, igreja moderna, né? Que começa ali quando rompe a idade das trevas, nós começamos a igreja moderna, o pensamento moderno da razão. Porém, se nós montarmos historicamente, a gente percebe que desde Esdras, lá, nós percebemos já a exposição das escrituras, feita de maneira consistente, né, de maneira sólida, e ela se tornou uma arte, né, e passando pelo Império Grego, se tornou uma arte. Uma dúvida aí, Fred. Sim. Isso a gente está falando de quem estuda, conhece a palavra, pega a Bíblia, vê da onde que é, mas a gente sabe que tem grandes homens de Deus, gente que não tem nem escritura nenhuma, não tem analfabeto, e ele acaba tendo a unção, ele acaba conseguindo fazer um sermão que consegue comover, que consegue evangelizar. Sim, sim, E aí? justamente passa por esse ponto também, né? Porque o primeiro ponto que um grande expositor tem que ter é o ponto de ter o Espírito Santo como ajudador, né? E aí, nesse ponto, sobressai toda e qualquer ciência, né? Toda ciência não supera ao saber do Espírito Santo que opera em nós, né? Então, o conhecimento é válido, né? E a exposição também é válida, né? Como você falou, às vezes a pessoa não tem instrução, mas expõe de maneira brilhante, né? Maneira aí que coloca qualquer doutor, às vezes, né, no chinelo, podemos dizer assim. Porém, como estamos estudando aqui, e essa ferramenta, ela auxilia muito a nossa, justamente a forma de fazer e expor as escrituras, né? Então, Mas aí Fred, deixa eu só entender, até de uma forma mais grotesca dizendo, mas se eu vou querer ser prepotente e achar que o Espírito Santo vai me ungir e vai falar, que eu pego o microfone e é o Espírito Santo que fala e tudo, eu agora sabendo, fazendo um curso de teologia, eu tenho que ter a noção de que não é assim, né?
que sim, existe um estudo que se o obreiro pensar assim, de certa forma, isso chama preguiça. sim. É, isso aí, quando a gente vê Tiago, ele vai falar sobre isso, porque o que acontecia na igreja primitiva era que, às vezes, por conta da perseguição, as pessoas não tinham condições de estudar a palavra, porque às vezes não tinha nem acesso, né? Então, ele fala que o Espírito ia usar as pessoas, ia falar por elas, né? E isso é o verdadeiro ponto em que os preguiçosos acham a guarita, né? Que eles falam, ah, não, o Espírito Santo vai me usar, né? Mas você está agindo de forma fraudulenta com a palavra, fazendo dessa maneira. Eu não estou dizendo que Deus não pode te usar no dia que você está ali conversando com alguém e você fala e dá aquela pregação para aquela pessoa e não preparou nada, né? Você foi pego de surpresa ali conversando com um amigo, com um vizinho, com um desconhecido, porque o Espírito Santo age nisso também. Mas quando você é convidado para fazer um sermão, para dar uma palavra, para pregar, você tem que se preparar para aquilo. Você não pode chegar de mãos abanando lá É. e achar que Deus vai fazer tudo e Não é pronto. você escolher três textos e o resto da vida você ficar nos três. Sim, tudo. Porque aí, primeiro, que você vai ter grande senso de cometer erros teológicos, de falar coisas que não estão nos devidos lugares, né? Então, por isso que nós usamos a homilética, a menêutica e a exegese para as três ferramentas complementarem aí os nossos estudos e fazermos de nós grandes pregadores e ensinadores da palavra de Deus, Amém. certo? E então, seguindo, né, entendemos então a homilética como sendo justamente essa arte de expor, né? Nós temos uma expressão grega, que é a expressão homília, que é daí que vem a palavra homilética, né? Que, ela deriva do verbo homilem, que significa relacionar, conversar, né? E temos aí, no princípio do cristianismo, passou a nomear a pregação, justamente esse termo junto, que é a homilética. O melhor conceito que nós temos, provavelmente, seria matéria teológica que consiste em estudar a ciência e a arte de falar em público, especialmente no púlpito. Então, ela faz parte do que nós chamamos da teologia prática, né, da teologia prática. Então, nós precisamos aí, e precisamos saber, entender o que precisamos ter para conseguir produzir bons sermões, para conseguir produzir sermões coerentes, né, que não levem os outros a errar, sermões dentro da palavra de Deus, porque nós não podemos, por exemplo, alegorizar, ou seja, fazer conjecturas de expressões que são narrativas, que são históricas. Existem coisas que são históricas na Bíblia, que aconteceu de fato, não são alegorias. Você vê toda a história, os livros históricos são histórias de fato, mas nós temos a aplicação daquelas histórias, né? Mas agora tem gente que vem e alegoriza porque aquela parte do Gênesis que ali quando Noé vai enviar o seu filho, por exemplo, ao matadouro, e aí criam grandes coisas em cima daquilo. Aquilo ali representa o que um ponto lá até essa passagem era uma questão alegórica, né? Mas tem outras passagens que a pessoa pega coisas que aconteceu, coisas históricas, né?
que, por exemplo, quando José foi chamar seus irmãos, José que representa isso, os seus irmãos representam aquilo, e criam uma teologia em base daquilo, né? E isso não pode ser feito. Nós devemos analisar o texto bíblico a partir do texto bíblico, pela inspiração de Deus, com o pressuposto do Espírito Santo, né? Então, devemos ter esse cuidado para não criarmos grandes questões, né? Isso não é um erro de só daquele que é leigo. Pessoas estudadas, pessoas grandes homens na fé, históricos aí, erram também, né? E assim todos nós erramos. Não há quem seja perfeito em tudo, né? E possivelmente algum erra em alguma coisa, outro erra, né? Mas devemos buscar esse maior entendimento, né? Para buscarmos aperfeiçoarmos, né? E como nós já falamos mais da hermenêutica aí nas aulas passadas, vamos prosseguir então aqui a respeito dessa questão da homilética, né? Porque ela surgiu a partir na história grega, né? Surgiu a partir da democracia, surgiu o conceito de retórica, né? E essa retórica, os grandes pensadores, Sócrates, Platão, faziam isso da área política, enfim. E a partir dessa retórica oratória, nós tivemos aí, então, o surgimento da homilética, né? Então, podemos remontar que a homilética vem a partir da filosofia, né? E a partir desses discursos, dessas retóricas, dessas falas, a partir daí foi se desenvolvendo a ideia e a arte da homilética, né? Que é uma matéria também que é teológica, mas também que ela é geral, algumas outras áreas, né? E todas as áreas, quem quiser falar em público vai passar por este ponto que é a homilética, né? Nós estamos aplicando ela estritamente à Bíblia, né? Então, mas ela existe também de forma geral em outras áreas aí, né? Podemos falar. Seguindo então, nós devemos perceber que os primeiros advogados, por exemplo, escreviam seus discursos, é uma coisa interessante, escreviam seus discursos para que seus clientes decorassem, a fim de que os próprios clientes efetuassem ali, para que ajudasse na defesa, né, dos tribunais. Então, como eu falei, outras áreas usam disso. Um exemplo é a área do direito, que é uma pessoa que precisa falar bem, de forma a convencer e expor as ideias melhor do que o advogado, né? Então, a homilética está presente em várias áreas aí, e traz benefícios, né? Só traz benefícios. Seguindo, então, devemos tomar cuidado, né, na questão dos princípios de interpretação. Não devemos partir para princípios errados de interpretação. Existem coisas que são inegociáveis na palavra de Deus. Uma, por exemplo, é que o texto bíblico, o último autor do texto bíblico é o Espírito Santo. Isso é inegociável. Na nossa interpretação, quando formos montar, não podemos deixar isso de lado. Isso não pode ser menosprezado. O Espírito Santo é o autor de toda a Escritura, né? Seguindo, então, na visão da questão da homilética, nós temos a natureza, né? A natureza da homilética. E nós temos aqui 3 palavras-chave que vai trazer aí, palavras gregas, que vai nos trazer essa natureza. Primeiro, que é o querigma, querigsen e o querix. E querigma significa anúncio. Querigsen significa anunciar, e o querix significa pregoeiro, arauto, mensageiro. Para os apóstolos, esse ato consistia na proclamação de boas novas, né? Então, no início, nós temos essa visão, no início da igreja cristã. Então,
partimos, então, para os benefícios que a homilética pode trazer, né? A homilética pode trazer. Ela desenvolve o raciocínio, porque você vai conseguir raciocinar dentro de um texto. Ela desenvolve a sua postura, ela aprimora o seu conhecimento, porque quando você for fazer um texto, você vai pesquisar, você vai precisar entender o contexto, você vai precisar fazer as divisões, então você vai ter que pesquisar, vai ter que estudar. Então, esses são alguns benefícios de importância que a homilética nos traz. Seguindo, então, nós temos alguns tipos, né? Alguns tipos de sermão que podemos fazer. Temos alguns tipos de sermão. Temos algumas classificações, melhor dizendo, de sermão. Sermão é o resultado da homilética. Isso, sermão é o que você vai produzir, né? É justamente isso que você vai produzir fazendo esse trabalho de homilética. Quando você faz o estudo do texto e tudo, você desenvolve a hermenêutica. Depois que você desenvolveu tudo, você vai fazer um sermão. E aí Isso. Montar de acordo com o seu estudo dentro desse sermão. Isso é homilética. Isso, justamente. Tem uma frase bastante interessante que fala assim, ó, a hermenêutica é como um livro de receitas, né? É como com regras de como fazer o bolo. A exegese, né, é a preparação do bolo. Ou seja, a hermenêutica é a ferramenta. A exegese é quando você está pondo a mão na massa. E a exposição, ou seja, a entrega do bolo, é a homilética. Então, você pode fazer um estudo só para você, né? E você não vai precisar, às vezes, expor aquele estudo, então você vai fazer, com base na hermenêutica, vai montar o seu entendimento. Mas quando você vai expor, você usa o sermão, você vai usar e vai estar criando aí o resultado será a homilética, né? E o sermão, nós temos sermões, né, alguns tipos de evangelístico, de consagração, consolação, algumas coisas nesse sentido. Só que a questão importantíssima na homilética é justamente a classificação quanto à estrutura do sermão, né? Porque aí é que divide, porque é nessa parte que você vai saber qual será a maneira que você usará para expor a ideia do texto, expor aquilo que o texto está dizendo, né? E aí nós temos 3 tipos mais comuns, nós temos outros tipos, mas nós temos 3 tipos mais comuns, que é os temáticos, os textuais e os expositivos. Esses 3 tipos de sermões, né, são os mais usuais. Aí nós temos diferenciação, né, e de cada um e a especificidade de cada tipo de sermão, né? O sermão temático é quando nós fazemos a divisão por tópicos, ou seja, nós queremos falar de um assunto independente do texto, mas nós queremos usar um texto como base, né? O textual, ele se baseia no texto, né? No texto. Então, perceba, o temático, você tem um texto, mas você quer expandir, né, aquele texto. O textual, você quer se manter naquele texto, mas falando as características a respeito daquele texto, nós vamos ver essa questão, né? E o expositivo é quando você quer usar obrigatoriamente o texto. Você quer usar o texto, né, e dentro do contexto, e expor ali as verdades dentro daquele texto. Então, vemos um exemplo de sermão textual, temático, né? Temático é que nós temos as divisões dentro do tema, né? Dentro da leitura que foi feita. Aí é feita as divisões, podemos ter subdivisões, né? E dentro dessa exposição nós vamos mencionando os tópicos, né? Vamos expondo aqueles tópicos,
Esse é o sermão temático. Você quer falar, por exemplo, do amor. Não existe uma passagem só que sintetize o amor. Então, você pega uma passagem base, né, que fale do amor, por exemplo, João 3,16, que fale do amor. Aí você começa, você vai falar qual tipo de amor pode ser, né? Quais tipos de amor que existe. Aí você pega desse tipo de amor que existe, você vai introduzir passagens bíblicas que fazem referência a esses tipos de amor. Essa seria uma estrutura básica de um texto, de um sermão do tipo temático, porque você não tem ali toda a estrutura daquele tema que você quer dizer em uma só passagem, né? Então, você vai dividindo as passagens, divide o aspecto e vai falando em outras passagens, né? Muito utilizado no nosso meio pentecostal, é muito utilizado mesmo a divisão temática, muito mesmo. Para os outros meios reformados, por exemplo, a divisão temática, ela é um problema, eles consideram um problema, né? Porque eles entendem que tem que ser um nível bem profundo, essa questão temática. Alguns sequer, às vezes, nem comentam muito, né? Mas, muitas das nossas pregações, do nosso meio pentecostal, a gente percebe o uso de pregações temáticas. O segundo tipo, que é o sermão textual, né? Sermão textual. O autor do livro aqui, ele dividiu em 3 tipos, mas eu gosto de dividir em 2 para ficar mais fácil de entender, né? Mas ele dividiu em 3 tipos aqui. Ele dividiu em tipo textual natural, textual analítico e textual sintética. Porém, eu entendo melhor, porque eu entendo melhor na visão, na questão de trazer somente o sermão de forma analítica e sintética, né? Analítica e sintética. Ou literal e livre, né? Ou seja, o que ele chama de natural, que seria exatamente as palavras que se encontram no texto, eu entendo melhor como literal, ou seja, justamente aquilo que está no texto, mas não tem problema, né? Essa divisão aqui. Analítica, ele fala de uma análise do texto, levando ao descobrir os pontos principais do texto. Neste caso, ele não fará uso das palavras como estão, mas com criatividade nomeará as principais partes do texto. Essa parte eu já entendo como livre, como a pregação textual de forma livre, né? E a terceira que ele fala a partir de uma síntese, de um resumo do texto, né? Aí eu já entendo que essa terceira parte já faria parte da parte que ele chamou de analítica, né? Porém, é válido também aqui essa divisão, é válido também. Então, vamos lá. Vamos pegar a parte de divisão textual natural. Quando a gente lê, por exemplo, Romanos 5:8, em Romanos 5:8, Paulo vai nos dizer: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí nós pegamos o exemplo das palavras: Cristo morreu por nós. Essas 4 palavrinhas desse texto. Aí nós temos 4 divisões desse texto. Primeira, Cristo. Segunda, morte por e nós, né? Então, Cristo, o que ele fez, qual a razão e para quem ele fez, né? Seria um exemplo de uma divisão textual natural. Ou seja, usei as palavras que estão no texto e fiz a divisão. Sim, pode falar? Não, você usou as palavras que estão lá. No Isso, justamente. Agora nós pegamos, por exemplo, uma passagem, João 12:36. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filho da luz.
Essas coisas Jesus disse e, retirando-se, escondeu-se deles. Aqui nós pegamos, por exemplo, para fazer uma análise de forma analítica, fazer um sermão textual analítico, ou um sermão textual livre. Nós pegamos um texto cheio de luz, né? Porque um texto cheio de luz. Aí agora nós já não pegamos o que está escrito exatamente no texto, nós pegamos uma oferta gloriosa. O que seria a oferta gloriosa? Para que sejais filhos da luz, né? Para que sejais filhos da luz. Aí nós pegamos também outro tema, outra divisão. Uma condição simples, crede na luz. Crede na luz. E uma oportunidade, enquanto tendes luz. Então foi feita a divisão também, né? Foi feita a divisão, mas perceba que as divisões foram conforme a criatividade e a inspiração, não foram conforme as letras estritamente, né? Foi essa a grande diferença dos dois sermões, né? O sermão livre e textual. Não, sermão, os dois são textuais, só que o sermão literal e o livre. Literal e livre. Isso. Literal, E aquilo, você usa as palavras, o que está no texto. isso. O livre, Literal, você lembra de sentido literal, né? Quando a gente fala de sentido literal. Agora, o livre, não, você usa aquela ideia para você fazer as divisões. Isso, você usa a ideia que está no texto e usa, em cima disso, as divisões, né? E agora, o sermão expositivo, né? Que também ele traz aí a questão de expor, né? E o que é expor? Expor vem de uma palavra em latim que é exponere, que quer dizer colocar para fora, né? Colocar para fora. Ou seja, é pôr para fora o que a Bíblia está dizendo. É extrair o sentido histórico e gramatical e real do texto. Então, o expositivo já não é tão usado nos nossos púlpitos, por exemplo, né? Porque ele exige muito mais preparo. Não que os outros não exijam, mas ele exige muito mais leitura, muito mais conhecimento, porque você precisa saber por que que o autor ou o escritor daquela passagem mencionou aquelas palavras e não uma diferente. E não foram outras palavras. Por quê? Então você precisa ir no sentido mais profundo. Não é simplesmente você ler comentários exegéticos, não é simplesmente você tirar ideias de comentários bíblicos, né? Você precisa entender todo esse contexto histórico, social. Então, o expositivo ele faz isso. Você traz a exposição do texto à luz, né? Você traz o texto que foi escrito naquele contexto para fora, expõe para as pessoas que estão ouvindo, expõe para os ouvintes, né? Um exemplo, nós podemos citar João 1, né? João 1 e os versículos aí que vão até mais ou menos capítulo, até o versículo 14, mais ou menos, né? Que fala ali a respeito do princípio, que era o prólogo, né? O prólogo de João, que nós chamamos de prólogo de João. Ali tem um porquê de João ter escrito daquela maneira, porque ele está falando de verbo, está falando que ele estava no princípio, está falando que as coisas eram feitas por ele, nada que foi nesta vida, nada foi feito sem ele, ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, o mundo não conheceu. Existe um porquê. Primeiro, bem basicamente, primeiro porque existia o gnosticismo naquela época e eles acreditavam, por exemplo, que Jesus tinha sido um fantasma, uma alegoria dos apóstolos, alguma coisa assim. Então, por isso que João expõe mostrando a divindade de Jesus. Jesus era Deus. Jesus era Deus. Esteve, por isso que ele fala que ele esteve no mundo. Não foi invenção. Não foi invenção. Então, é justamente isso. Expositivo é dessa maneira, né? Você tem que expor as escrituras, expor e as divisões do texto, expor de forma a entender, passar o entendimento correto daquela divisão, daquela escritura, né?
E todo sermão, ele tem que ter uma estrutura, né? Tem que ter uma estrutura, ele tem que ter um título, tem que ter um título, né? Que seria o tema, e ele tem que ser baseado num texto, né? Seja ele de forma, que nós falamos, temática, textual ou expositiva, ele tem que basear num texto. Você não pode basear um sermão num filme. Que heresia é isso? Nós temos visto, às vezes, isso num púlpito. Pessoa lá, hoje eu vou contar aqui a respeito do filme do Rei Leão, que me ensinou o princípio bíblico. Que mentira isso! Isso é invenção, isso é querendo fazer coisa motivacional. É outra coisa, mas não é a exposição das escrituras, não é a exposição do evangelho. A exposição do evangelho é a luz da palavra de Deus. A partir da Bíblia, nós temos todas as condições de expor a salvação. Né? Eu posso estar enganado, Fred, mas o que eu vejo muito, existe muita influência de filmes, mídia, de tudo, e eles usam os artifícios, as coisas da Bíblia, para vender. Quando você fala do Rei Leão, ele é a peça do Hamlet, a jornada do herói. Então, existe, mas é completamente uma heresia. Para a gente assistir tudo, mas você tem que ter noção de que aquilo não é um princípio bíblico válido para a sua vida. isso. Né? A Bíblia, nós temos que pensar na Bíblia, ela não que ela nos ensine de tudo, mas ela tem os princípios para que a gente consiga aprender de tudo. Né? Então, é isso que nós temos que pensar, porque tem que pensar que a Bíblia é Deus falando com você. É o pressuposto que você tem que crer que a Bíblia é a palavra de Deus. É o pressuposto, né? Que ela é viva, né? Que ela consegue dividir questões que somente ela vai conseguir fazer. Então, esse é o primeiro princípio. Então, quando você for montar um sermão, você precisa ter o seu texto dividido. Se for temático, você precisa dividir e expor bem essa divisão dos tópicos para as pessoas. Você não pode virar aquela salada ali e no final você não conseguir dizer nada. Você tem que fazer a leitura, expor o texto e tem que apresentar uma conclusão, ou seja, uma aplicação, porque o texto, apesar de serem textos escritos há 2 milênios, aproximadamente, são textos aplicáveis à nossa realidade. E não podemos negligenciar isso, e muitos têm negligenciado, trocando os púlpitos por verdadeiros auditórios, né? E querem somente pegarem as suas ideias e não pregarem, fazer a missão que a igreja está posta a fazer. Bom, acredito que, basicamente, né, conseguimos explicar. Me perdoe se ficou algum detalhe aí que, às vezes, eu queria que você falasse um pouquinho, que eu achei muito interessante, a questão aqui da lição 6. Lição 6. Que fala a homilética e o pregador. Fala a postura do pregador. O pregador é um porta-voz de Deus. É alguém que trata com Deus os interesses dos homens e, com os homens, dos interesses de Deus. Sim. A autoridade que ela é te dá no púlpito é uma ferramenta que todo mundo está esperando para comer. Está esperando um alimento que vai sair da sua boca. Sim. Colocar a culpa no Espírito Santo. Você tem que o Espírito Santo te use. Sim. Colocar a culpa nele, que é ele que está mandando, aí eu vejo... Você está querendo usar, né? Usar o Espírito Santo e não deixar ser usado por ele, né? Acontece também. A autoridade é dada por Deus, né? A autoridade é dada por Deus. O nervosismo, quando você começa, até hoje, né? Assim, mesmo, garanto que os mesmos mais experientes ainda têm o nervosismo. Porque esse nervosismo não é de você estar na frente das pessoas, mas o nervosismo é de você passar a palavra de Deus de forma coerente, de forma que faça sentido, de forma que Deus te use como um instrumento
para salvar vidas. Então, a postura é importante, o tom de voz é importante, tudo é importante, porque você precisa mostrar a confiança que você tem nessa palavra e naquilo que você está dizendo. E isso tudo mais quem, apesar isso tudo ser muito importante, ser essencial, os grandes pregadores, ministros, em sua regra geral, têm essas características, porém, quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Mas nós temos um dever, porque em Romanos 10 vai falar assim: o ouvir vem pelo falar, e o falar da palavra, mas o crer, perdão, vem pelo falar. Mas como crerão se não há quem pregue? Então nós devemos pregar, devemos entregar. Ah, mas é difícil montar um sermão. Até hoje é difícil para mim. Até hoje é difícil para o pastor, até hoje, porque não deixa de ser difícil. Às vezes você monta um sermão, primeiro sermão, aí amanhã você vai melhorando ele. Você vai melhorando o seu sermão, porque você vai melhorando a técnica. Você vai estreitando com o Espírito Santo. Isso produz grandes frutos. É uma sugestão que eu acho que você vai fazer. Você tem que catar esse livrinho aqui e ficar com ele do lado. Você começar Sim, depois, né? sim, mas é isso. É perfeito. Agradeço, Fred, mais uma vez. Eu acho que foi muito bom. Deixou uma luz para nós, para a gente perceber como é que é a diferença das três palavras e o sentido que é de um crente que hoje conhece do que está falando. O curso teológico, o que eu vejo é isso. Ele modifica a visão. A gente não pode sair o mesmo depois de passar por um livro desse. Agradeço e paz do Senhor. Paz a todos, muito obrigado.